Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Esse é o Diários da Quarentena, que eu sinceramente não sei se eu estou fazendo desobediência civil mais ou não estou. Se vocês viram o meu vídeo sobre as regras malucas de reabertura da cidade e do estado do Rio de Janeiro, tá uma confusão danada, ninguém sabe o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, sinceramente, eu não sei mais se é desobediência civil, porque pode ser que já seja permitido fazer o que eu estou fazendo. De qualquer forma, estamos aqui, não vai parar, como eu avisei para vocês. Diários da Quarentena vai continuar por tempo indefinido. Não sei até quando, vamos ver. Espero que por muito tempo. Hoje é domingo, está um dia bonito aqui no Rio. Solzinho, sem calor. Então, evidentemente, aqui tá bem cheio. Não tá calor pra praia, tá? Tá aquele calorzinho assim, light, no sol. Praia mesmo, tem pouca gente. Apesar da praia estar na mesma situação. Ninguém sabe se tá permitido ou se tá proibido fazer. É uma palhaçada esse troço, cara. Puta que pariu. Eu fico muito puto. São dois caras, custava um ligar pro outro e falar, não, me passa o seu plano aí pra gente acertar os planos direitinho. Ah não, puta que pariu, fica essa babaquice de ninguém saber o que faz. E o pior, a decisão do STF é totalmente esdrúxula nesse sentido. Ninguém sabe realmente como é que é a decisão entre Estado e município, eles não deixaram claro. Eles só deixaram claro que não, Bolsonaro não pode fazer nada. O resto do pessoal se vira aí. É realmente, enfim. Mas pessoal, eu tenho três retratações a fazer aqui. A primeira é de ontem, vocês perceberam, né? Eu caí no meme, né? Pois é, acontece nas melhores famílias. Um dia a gente cai, o meme do Javier Bolsonaro. Explicando para quem não entendeu, aquele tweet que eu falei que o Trump criticava Bolsonaro e chamava ele de Javier Bolsonaro, na verdade não era do Trump, era uma conta, nessas contas que se fazem passar por outra conta, com intuito cômico, e realmente pegou muita gente. Em minha defesa, eu tenho a dizer o seguinte, eu na verdade não cheguei a ver o tweet em si. Eu não cheguei a ver o tweet em si. Eu vi um monte de gente falando sobre o tweet, alguns citando o que o tweet falava. Então a minha resposta eu dei achando que o tweet era verdadeiro quando não era. Beleza, faz parte. E de qualquer forma, a minha lógica ali, ela segue válida, porque vocês sabem, mesmo independente desse tweet em particular, já houveram várias outras ocasiões, discursos, tweets, manifestações, em que realmente o Trump fez críticas a Bolsonaro. E então a minha lógica do vídeo de ontem não se perde. Ela é, na verdade, o ponto que eu falei em si era inválido, mas não era o único. Haviam outros válidos. Ai, caramba, minha corrente. Essa bike eu tô precisando urgentemente levar ela para consertar a marcha. Ela tá pulando a marcha do nada. Bom, então como eu estava falando, por favor ignorem a parte do Javier Bolsonaro. Não houve aquele tweet dele criticando o presidente, mas como eu falei, já houveram outras ocasiões em que ele criticou, ocasiões verdadeiras, e meu argumento serve nesse caso, porque continua válido. Realmente eu acho que faz todo sentido o cara querer se isolar do Bolsonaro nesse momento, porque no longo prazo não faz diferença para ele. Ele pode, depois de passadas as eleições, ele pode fazer as pazes e nada vai mudar. Por outro lado, se ele começa a apoiar Bolsonaro abertamente e o plano da esquerda aqui no Brasil dá certo,
Ou seja, o nego consegue derrubar o Bolsonaro. E como eu falei, se fizerem isso, eles vão jogar toda a podridão do mundo em cima do Bolsonaro. Vai ser culpado de tudo, pode ter certeza. Aí fudeu. O cara vai ser... Até a China vai falar que o vírus começou no Brasil e foi Bolsonaro que pessoalmente fez o vírus. Pode ter certeza disso. Se conseguirem fazer o impeachment, ou se o STF tiver coragem e for à frente e tirar o cara na marra, pode saber que vai ser nesse esquema. Eu não acredito que isso aconteça, tá? Como eu já falei para vocês, eu não acredito que aconteça, mas o Trump sabe que tem esse risco. E lógico, o melhor caminho para ele é evitar o risco justamente se afastando de Bolsonaro. Quem parece que está fazendo a exata mesma coisa por motivos diferentes é o Olavo de Carvalho. Não sei se vocês viram. Olavo ontem lançou uma postagem, um vídeo na madrugada, puto da vida porque perdeu um processo contra o Caetano Veloso. Ele queria que Bolsonaro colocasse os militares na rua, não sei o que lá, para fazer o quê? Para evitar que ele perdesse o processo, porra. Não tem muita lógica isso. Eu concordo que decisão da justiça estatal são todas elas uma besteira. Sendo um processo contra Caetano Veloso, eu aposto que é uma decisão injusta. Não sei qual decisão se trata, não sei qual é o caso. Mas o fato é que, cara, ele tá morando nos Estados Unidos, porra. Caga pra isso, ignora essa lei aí. Ele não deve vir pro Brasil tão cedo mesmo. Ignora essa decisão, porra. Problema nenhum. Pega a sua conta, pega seu dinheiro da sua conta, Olavo. Passa pro Bitcoin e deixa os caras mandar carta rogatória para tentar tirar dinheiro nos Estados Unidos. Foda-se. Deixa pra lá, ignora. Então... Mas então ele falou que vai virar antibolsonarista. Eu não sei até que ponto isso não foi uma jogada, justamente porque vocês devem ter visto que o Felipe Neto está querendo fazer uma ação entre redes sociais para desmascarar a pseudociência do Olavo de Carvalho. Palavras dele. Então, ou seja, certamente ele tá conversando com essas redes sociais. Eu não duvido nada, esse pessoal é esquerdista pra caralho. Tem a maior chance de conseguirem alguma coisa. Sei lá, proibir o Olavo, proibir todo mundo que conhece o Olavo de publicar no YouTube. Não sei o que eles vão tentar. Mas certamente vão tentar alguma coisa. E existe uma chance dele se separando do Bolsonaro, isso diminuir a pressão. Porque, no final das contas, a perseguição do pessoal é contra o Bolsonaro. Eles querem voltar ao poder. A esquerda quer voltar ao poder, não tenha dúvida. É só isso que querem. E o caminho eles até já sabem. É PSDB e depois PT. O caminho que eles sempre fazem para chegar ao poder. Então, tá na cara que isso daí, essa tentativa de se afastar do Bolsonaro, pode ser até em função disso. Enfim, então essa é a minha primeira retratação. Por favor, ignorem o que eu falei ontem com relação ao tweet do Trump. Era um tweet falso, o tweet que ele chama de Javier Bolsonaro, mas podem considerar o resto do que eu falei ontem porque faz sentido devido a outras declarações, outros tweets que tem que são verdadeiros. Bom, a segunda retratação minha agora eu tenho que lembrar, porque eu não anotei hoje as coisas no papelzinho, então tá complicado. Vamos lá. Assim, minha viagem semana que vem babou. Eu ia fazer uma viagem a negócios agora no início da semana, ia até alugar um carro, vocês lembram?
Em determinado ponto da semana passada eu cheguei até ir lá no Santos Dumont para ver se estava tudo funcionando. Negócio de alugar carro, se eu conseguia alugar com o meu cartão de crédito furado, com o meu índice Serasa abaixo dos 100 pontos. Eu fui ver lá e não tinha problema, porque eu era cliente antigo da Localiza. O cara falou que não tinha problema não. Mas babou por outros motivos. Então não vai ter viagem essa semana que vem. O lado positivo disso é que eu consigo trabalhar um pouco mais, adiantar um pouco a parte do site, que continua atrasada. Enfim. E tinha mais uma coisa que eu tinha que falar sobre retratação, que agora eu esqueci. E qual era a terceira coisa? Bom, eu vou tentar lembrar. Se eu não lembrar hoje, eu lembro. Mas também não é nada importante não, tá? Porque se fosse importante eu lembrava. Não é nada importante. Peraí, deixa eu tentar ver se eu arrumo essa marcha aqui. Vamos ver se assim fica melhor. Vou ver se amanhã eu levo. Vamos ver. Vou ver se amanhã eu levo essa bike pra dar uma olhada nessa marcha. O cara ver se o que ele faz pra consertar isso aqui. Bom. Então, saindo das retratações, vamos ao nosso papo libertário. Hoje parece que os black blocs, ou antifas, ou como você preferir chamar, estão fazendo manifestações novamente. Os jornais estão falando coisas sobre manifestações maiores que os bolsonaristas, mas sinceramente, que eu saiba, não tinha nenhuma manifestação marcada para hoje não. Foi até um pedido do pessoal para não ter violência. Então, não sei, sinceramente, não sei do que eles estão falando. Eu torço que tenha uma grande manifestação de Antifa, porque, como eu já falei, esses caras vão queimar o filme da esquerda, como sempre fazem. O que eu estou falando, vai começar com uma manifestação pacífica, aí vai virar violenta, como sempre acontece, sempre, 100% das vezes, né? E o lado positivo dessa coisa toda é que eles automaticamente dão razão ao Bolsonaro, né? Embora eles estejam protestando contra o Bolsonaro, eles estão dando razão justamente a ele, porque estão numa manifestação ao ar livre. Um monte de gente junto, sem máscara. Olha que beleza. Realmente é uma coisa que não faz sentido. Agora, isso leva a uma outra coisa, um outro papo libertário, que é o seguinte. Ontem, na verdade não foi ontem, tá? Na semana passada, no início dessa semana, segunda ou terça-feira, uma associação de médicos e pesquisadores e não sei o que lá, lançou uma carta aberta dizendo o seguinte, basicamente, que racismo é a doença mais... Isso está nos Estados Unidos, está lá em Trumpilândia. A carta aberta dos caras dizia o seguinte: racismo é a pior doença que tem em Trumpilândia. Pior até do que o Covid. Por isso nós não condenamos as manifestações. Só que mais tarde eles falavam assim, na mesma carta, tá? Nós não consideramos que manifestações desse tipo, ou seja, do Black Lives Matter, né? Essas manifestações que estão tendo aí por causa da morte do George Floyd, a gente não considera que essas manifestações são arriscadas para pegar Covid-19.
Mas entenda, essa nossa posição não se estende a outras manifestações. Ou seja, basicamente eles disseram, literalmente, que manifestação de esquerda pode, manifestação de direita não pode, ou libertária, ou de qualquer outro tipo. Manifestações contra o lockdown não podem. Ah, mas manifestar por causa do Black Lives Matter pode. Cara, olha só, isso é ridículo, ridículo de idiota. É lógico que não faz sentido nenhum. Esse tipo de coisa de carta de especialista, a gente já está acostumado aqui no Brasil. Quantas cartas de especialista você já não viu por aí? O pessoal do PT junta 200 comunistas radicais, escreve a porcaria da carta, só com propaganda política mesmo, e foda-se. E pior, a mídia dá vazão a isso. A mídia, lógico, encara isso na boa, vai direto, sem nem problema. Carta aberta de não sei quantos juristas brasileiros. Tu pode saber, cara, é babaquice, é besteira. É nego querendo fazer política, simplesmente. Um monte de gente com propaganda política. Então, a gente sabe como é que são essas cartas de especialista, carta aberta de especialistas. É só besteira, é só ignorar, mas não deixa de ser curioso como é uma contradição lógica, ou seja, os caras entraram em contradição lógica, não tem isso. Não tem como o vírus ser arriscado para um grupo e não para outro. É lógico, se vocês espremerem os caras vão falar que não, mas é porque a gente estava falando que não é mais arriscado que o racismo, não sei o que lá. Ou seja, porra, pelo amor de Deus, né? Não faz sentido nenhum isso. Enfim, você quer ver essa carta? Na verdade a carta eu nem botei, eu botei um meme feito pela Fox News desse conteúdo principal da carta. Eu coloquei isso no meu Facebook e no meu Twitter. Então se você quiser achar isso lá, você consegue achar, aproveita e me segue também nessas plataformas, que vocês ficam mais informados aí das coisas do canal e dos vídeos. Bom, deixa eu ver se tinha mais algum assunto libertário para falar. Eu acho que não, gente. Eu acho que dá pra gente terminar por aqui. Pra variar, tô com pouco tempo, cheio de trabalho para fazer. Tenho que voltar lá para terminar os vídeos de hoje e fechar mais algumas coisas. Então vou parar por aqui, beleza? Falou, galera. Até a próxima. Até amanhã.